o quanto nós somos influenciados, principalmente pelo cinema e pela música. Isso é um negócio muito forte, né? Toda a geração é influenciada principalmente por esses duas categorias, né, da arte, tanto o cinema como a música. E aí eu estava refletindo esses dias, né, e aí eu decidi escutar algumas faixas aí para tentar entender o contexto, né, e tentar até mesmo compreender algumas músicas e quais eram as mensagens que eles traziam. E aí eu resolvi escutar no YouTube Racionais. E algumas letras eles dizem que é para conscientizar, né, conscientizar a população da realidade, mas se você parar para realmente escutar e tentar entender o que é que ele está transmitindo ali na mensagem, você consegue perceber claramente que tem um ódio naquelas letras, formando ali nas cenas das músicas, né, duas classes, que é a classe dos oprimidos e dos opressores. E geralmente, quando o Racionais ele começa a cantar suas músicas, é sempre o oprimido, né? É o cara da favela, da periferia, e o opressor é a polícia. E aí outros oprimidos também é o pobre da periferia, e aí os opressores são os ricos, são os playboys. E aí sempre tem esses dois lados que eles reforçam cada vez mais na mente dos jovens. E eu fico pensando, como é que essa juventude vai se libertar desse pensamento, de nós contra eles? Sendo que desde a infância é inserido, né, esses jovens são incentivados, são instigados a escutarem cada vez mais coisas desse tipo, né? E aí algumas músicas, por exemplo, aquela música, tanto o Diário de um Detento, né, reforça muito essa questão e até mesmo engrandece o bandido, e também aquela Vida é um Desafio, né, a vida é desafio, que o Mano Brown ele começa com um discurso realmente assim de nós contra eles, né, um discurso de vitimismo, de reparação histórica. E eu fico pensando como é que o indivíduo que escuta isso, o jovem, a criança, como é que ela realmente vai se libertar disso, sendo que isso é inculcado cada vez mais na cabeça dessa juventude. Como é que a gente vai ter mudança, né, nesse país, nessa ideia de nós contra eles? A gente tem que acabar com isso, né? Essa foi uma coisa realmente que o marxismo conseguiu colocar, né, nesse país, de nós contra eles, de os oprimidos, os opressores, dos ricos contra os pobres. E aí as pessoas continuam caindo nessa, né? E aí, agora quando a gente vai falar, por exemplo, de filme, de cinema, eu lembro da Cidade de Deus, né, que a gente via lá o Acerola e depois o cara se tornou lá o Zé Pequeno. Eu, quando era criança, quando eu assistia aquilo, né, e aí depois a gente ia conversar na rua, a molecada lá ia conversar na rua sobre o filme, isso todo mundo criança, né, na faixa ali de 8, 9, até no máximo de 12 anos, aqueles meninos achavam legal, achavam aquilo maneiro, era legal. Agora meu nome é Zé Pequeno. E isso não tinha nenhuma conscientização. O filme não trazia nenhuma conscientização de como é a periferia, de como é a criminalidade. Ali só reforçava na cabeça do jovem, né? Pelo menos eu via a cabeça de todos os jovens ali que acompanhavam aquilo, só reforçava um comportamento de bandido mesmo, né? É um banditismo ali sendo pregado e todo mundo achando aquilo ali normal. E isso vem influenciando, vem reforçando, na verdade, alguns comportamentos que aí as pessoas acabam ficando presas, porque isso é arte, né? Cinema, música é arte. E outros tipos, né, de música, como por exemplo, a maioria aí das músicas que se produzem hoje, por exemplo, de forró, né, é tudo com relação à bebedeira, a adultério, a traição, a farra.
E as pessoas acham isso normal, escutar isso em casa, as crianças, escutar aquilo. E isso vai cada vez mais inculcando na mente dessas crianças, depois dos jovens, e molda o comportamento. É como se fossem realmente doses homeopáticas que você não sente ao longo dos dias, mas depois de anos você vai sentir. Você vai sentir que realmente aquilo fez efeito na sua vida, né? E aí acaba moldando toda a sociedade. E por isso que a gente deve realmente ser mais crítico com isso, com relação à arte. E até mesmo alguns filmes, algumas séries que hoje que a gente assiste também tem a capacidade de nos prender. A gente acaba muitas vezes nos filmes torcendo pelo lado ruim, né? Que sabe quando os protagonistas, né, são os bandidos, né? Quando a visão do filme é passada na visão dos bandidos e a gente acaba torcendo pelos bandidos não serem pegos. É justamente isso. O filme tem essa capacidade, né, de fazer a gente realmente entrar no filme, e isso vai mudando o nosso comportamento, né? Por isso que a arte é um negócio importante para a gente transformar a sociedade. E se a gente não tem qualidade na arte, na cultura, e está cada vez mais decadente isso, as músicas, as letras, os incentivos realmente à imoralidade e ao banditismo, isso vai fazer com que a sociedade cada vez mais entre em declínio, certo? Por isso que a gente realmente deve ser crítico com relação a isso e tomar cuidado com o que a gente coloca para os nossos filhos consumir, assistir. E aí depois entra na parte das redes, né, das redes sociais, que também tem arte envolvida ali. E tudo isso vai influenciando, vai moldando o nosso comportamento e o comportamento de toda a sociedade. E aí depois entra novelas, entra minisséries, aí tudo isso está dentro desse barco da arte, influenciando toda a nossa cultura. Beleza? Então é isso, esse é o vídeo de hoje para a gente refletir sobre isso. E deixa o seu like aqui, faz o seu comentário aí, o que você acha disso.